amiguinhos, tudo bem? Que saudade de vocês, viu? Vamos falar hoje um pouquinho sobre o mundo entre guerras, principalmente os loucos anos 20, os anos da superprodução e a Grande Depressão. Então a gente vai ver os anos 20 eufóricos, felizes, maravilhosos, e os anos depressivos do começo dos anos 30, a solução encontrada para sair dessa Grande Depressão e o rumo para o final da guerra. Quer dizer, a gente pode dizer que essas duas décadas foram ciclotímicas, ou então o que a gente chama de bipolar, né? Uma época de extrema euforia, mania, uma fase assim toda uau, e outra depressiva ao extremo que a gente nunca viu antes, e culmina numa guerra que de proporções nunca vista antes na história. Então, mas a gente vai usar isso para falar um pouco sobre moda, vai usar moda para falar disso. A gente vai falar sobre o luxo e sobre a mudança da silhueta, como operou essa coisa fantástica que foi a revolução desses anos, evidenciado pelas suas maiores vanguardas. Um pouco da arte, mas só como eu quero fazer um vídeo pequeno, eu não vou poder falar muito das vanguardas artísticas, então eu vou selecionar a moda como um motor também para o consumo, porque moda a gente consome com muito mais frequência do que a arte, né? Pelo menos de Picasso e das grandes vanguardas artísticas europeias dos anos 20. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas vanguardas, mas lembrando que a gente vai falar mais sobre a moda. Vou mostrar aqui algumas imagens, né? Depois minha filha coloca em algum canto aqui, da silhueta da pré-guerra. Uma silhueta mais sisuda, uma mulher ainda ainda com a cintura muito bem marcada ainda pelo espartilho, uma peça toda mais rebuscada. Mesmo quando começa a guerra, ela já está um pouco mais fluida a roupa, mas ela ainda tem essas marcas assim daquela feminilidade lá da Belle Époque. Vem a guerra, você vai encontrar algumas roupas, inclusive utilitárias. E esse utilitarismo vai também ser um pouco consequência do papel que a mulher vai desempenhar na guerra. Porque como o homem está na guerra morrendo, você tem algumas atividades que vão ser essenciais e feitas por mulheres. Lembrar que mulher sempre trabalhou. Sempre falei para vocês aqui que a mulher pobre, a mulher das camadas mais baixas, sempre carregou o mundo nas costas. Até porque sempre foi uma mão de obra menos valorizada, ela sempre foi muito utilizada, inclusive na indústria. Mas era uma indústria que também tinha marcas dos gêneros, dos papéis diversos de gêneros. A mulher era muito mais comum encontrar na indústria de bens de consumo não duráveis, enquanto que as indústrias mais pesadas eram predominantemente masculinas. E isso muda na guerra. Muda porque o homem vai para a guerra. Então, quem vai fazer bomba agora, uma coisa de indústria mais pesada que a gente fala, quem vai produzir os gêneros necessários para a guerra vai ser a mulher. E a mulher de classe média também. Então a gente vai ver uma invasão de mulheres, uma necessidade da mão de obra feminina. Os partidos não combinam mais com isso. E essa liberdade que ela começa a conquistar com o uso, né, dessa mão de obra que vai ser tão importante e necessária durante a guerra, é aquela coisa que você, né, como se você livrasse aquele corpo, tirei aquilo, agora voltar a amarrar, meu filho, depois que o homem volta da guerra, vai ser difícil. Não é por acaso que os anos 20, eles vão ter uma dinâmica muito típica de quando você tem grandes catástrofes e grandes destruições e grandes crises. A Primeira Guerra foi uma catástrofe, morreu muita gente, morreu casa de milhões de pessoas, estima-se quase 20 milhões de mortes. Então, você ter essa quantidade de mortalidade e você sair vivo disso, é lógico que você renova um pouco as esperanças na vida. Existe uma fase difícil logo depois da crise, mas depois existe um efeito meio rebote. As pessoas começam a voltar a consumir, voltar a euforia da vida. Lógico que em países derrotados como a Alemanha após o Tratado de Versalhes, isso não vai ser tão fácil, mas a vanguarda artística vai acontecer lá com muita força no cinema e na arte. Então, a gente pode dizer que a Alemanha estava na pior, mas a criatividade e a produção artística estava empolvorosa justamente para equacionar essa crise. A arte explica a vida, né? Então, ela estava usada lá nisso. Voltando para a roupa, a gente tem que lembrar essa mulher, então, que sai da guerra e quando começa os anos 20, começa a reconstrução, e reconstrução é algo de esperança. Essa roupa feminina vai mudar completamente a figura. Inclusive vai começar a surgir uma silhueta que lá no meio dos anos 20 a gente vai chamar de andrógena.
ela rompe completamente com aquelas formas femininas e apertadas, de cintura muito bem marcada, e ela fica reta, como você vai ver em algumas imagens aqui. Um dos maiores exponentes, obviamente, é a Chanel, Coco Chanel. Os homens, os grandes produtores de moda do pré-guerra, acabam indo um pouco à falência nos anos 20, porque essa nova silhueta, que mesmo Poiret, né, que era um cara muito importante na moda, vai sofrer ter dificuldades porque ele não abraça essa modernidade, essa vanguarda toda aí, né? E Chanel, e também tem Madeleine Voinet, são duas mulheres que vão revolucionar essa forma, essa fluidez. A roupa vem com muito trabalho, mas ela vem reta, lisa, né? A mulher vira uma coluna magra, até porque a Chanel não tinha um corpo muito sinuoso, então ela usa o próprio corpo e faz uma moda em que desloca a cintura para baixo, ela vai... e tem muito luxo. Então, assim, a simplicidade da forma dá lugar a uma roupa extremamente luxuosa e extremamente rica e cara, em que ela vai colocar as formas, né, as pérolas. Aliás, Chanel vai revolucionar uma outra coisa, ela vai usar a bijuteria pela primeira vez. Até então, ou você usava joia, ou você não usava. E a Chanel não, ela vai colocar quer dizer, a mudança. A ideia dos novos tempos, depois de uma grande guerra e de uma grande crise, é mudança, é renovação. E ela, inclusive, percebia que um pouco foi por causa da guerra isso. Muita gente se refugiou, muitos ricos, né? A Chanel, quando fazia roupa para gente rica, ela se refugia no campo para evitar o confronto nas grandes cidades da guerra, e eles precisavam de uma roupa mais fácil, né, para se locomover e para fazer as atividades campestres dessa elite. Então ela usa o jersey, um tecido que era geralmente usado para uniformes de roupa de trabalho. E ela põe jersey, mas dentro você tem uma gola, um forro de seda. Então é uma roupa extremamente refinada, mas muito, muito mais fácil para o dia a dia. Coisa que antes a mulher não tinha muito isso. Então, outra coisa que vai ser revolucionária dos anos 20, mais ou menos a mulher falando assim, lógico que a gente está falando de uma época extremamente preconceituosa, com muitos problemas de machismo, mas ela vai cortar o cabelo à la garçon, à la homem, né, à la moço. Ela vai cortar o cabelo curto pela primeira vez, vai revolucionar, vai usar calça, mulher com calça, é uma coisa assim. Você vê que é uma renovação completa da ideia de vida. Quase todo mundo morreu. Então agora, meu filho, agora eu vou me jogar. É o jazz que vai ditar as regras, o jazz, a música mais revolucionária da época, em que você não tem as notas todas bem estruturadas, você tem espaço para as firulas musicais, para uma liberdade musical muito maior, e o corpo, você vai se jogar na música. Mas assim, é uma época, Great Gatsby, cheio de festa, de bebida, e todo mundo muito louco, muito louco, muito louco. E isso aí reflete muito a euforia que a gente vai ter no consumo. Então, se você está vendo que moda e está todo mundo ali na euforia da vida, você também pode ver isso na euforia do consumo. Surge a ideia do American Way of Life. Os Estados Unidos saíram intacto da guerra. Eles foram para a guerra, lutaram, morreram alguns soldados, mas eles construíram armas para a Tríplice Entente, eles construíram esforço de guerra, eles venderam alimentos, venderam um monte de coisas, as mulheres foram trabalhar, a mulher foi para a rua. Então, os Estados Unidos estavam bombando. Não é à toa que o jazz vem de lá, né? E eles estão ditando esse ritmo, então, de grandes construções. Só que acontece o que no meio do caminho? Eles estavam, primeiro, no fim da guerra, construindo para si e para a Europa, destruída, mas a Europa se reconstrói. Então, depois de um tempo, aquela quantidade enorme de produção que tinha nos Estados Unidos começa a não ter mais mercado consumidor, porque o mercado consumidor começa a se recuperar na Europa. Mas era tempos do liberalismo, em que não deveria ter nenhuma interferência estatal e de nenhum tipo de governo sobre as decisões econômicas. Então, o que isso vai acontecer? Essa euforia que eu estou falando aqui, da moda, na música e na arte, está refletida também no estilo de vida. Vou comprar e ser feliz. Começa essa ideia, inclusive. A propaganda começa a ser colocada e o cinema já entra como uma equação. De novo, a arte aí ajudando a gente a vender um estilo de vida. Começa a ter Rodolfo Valentino, alguns grandes atores, Charles Chaplin, mas começa a ter grandes atores e as musas de cinema. Então você está deslocando aí até um padrão de beleza. Agora você tem que ir em mostra, tem vitrines, não é só as revistas.
você também tem agora o cinema para ser visto, e você começa então a ver a dinâmica que eu estou falando aqui do consumo nas coisas da vida do dia a dia. E aí tem aquela coisa, o americano, quando você começa a ter a concorrência dos europeus, ele não resolve parar, não vou parar. Euforia, não estou nem parando para pensar, vou conseguir, vou continuar produzindo e vou estocar, porque não vai ter venda. E estocagem custa caro, então começa a ter um problema de demanda, de consumo, por mais que se consuma, você não consegue escoar todos os produtos, então você começa a ter aquele problema de gerar custos que não deveriam existir. Mas como eu estou falando para vocês que é um clima de loucos anos 20, loucas, né, de euforia, estamos vivos, estamos aqui embalados, estamos tudo muito doido, enfim. Mesma euforia que a gente está falando aqui, na roupa, na mulher que soltou tudo, colocou roupinha de seda, né, cortou o cabelo e foi para a festa, os homens ficaram felizes da vida que as mulheres estão tudo na festa junto. A gente pode falar que esse clima de euforia também aconteceu na Bolsa de Valores. E é lá que vem o problema. Todo mundo na euforia olha essa empresa que produz muito de maneira super valorizada. Mas o poder de venda dessa empresa não está como a aparência dela. Eu olho para ela e falo, nossa, ele produz pra caramba, então ele está bem. Mas ele está produzindo o quê? Está produzindo para não vender. Então ela não está bem. Só que o americano, principalmente, tinha um hábito que até o operário e o mais pobre também tinha, que era colocar todas as suas economias na bolsa e em papéis de bolsas de valores, ações de bolsa de valores. E aí ele ia nas empresas que estavam supervalorizadas e comprava num preço alto, porque ela estava supervalorizada. Mas assim como os produtos pararam de ser vendidos, aí aconteceu um problema. A ação também parou de... Ela não valia tudo aquilo. Ela estava valendo muito mais do que ela deveria valer. Ela estava com um preço irreal. E aí quando começa a cair a ficha, né, o preço, põe-se ações para vender, assim como os produtos que estavam à venda e estavam sendo estocados porque não tinham compradores. Um dia, um belo lindo dia, 24 de outubro, colocaram lá um monte de ações para vender e essas ações não foram vendidas. Quando você não é vendida, o que acontece? Todo mundo começa a olhar e fala assim, que ela não valia muito caro, muito caro, muito caro. Ela caiu, põe a minha também, porque pelo amor de Deus... Começa a cair. Cai tanto que 4 horas da tarde eles têm que fechar o pregão antes da hora para evitar mais quedas. Mas aí tem aquele grande problema. Todo mundo tinha pego seu dinheiro enfiado nas ações da bolsa. A empresa recebeu esse dinheiro de ações, porque ações nada mais é do que uma empresa que abre o seu capital para quem quiser investir na empresa. Então eles fazem isso, eles pegam esse dinheiro e investem produzindo um monte de coisa, ou seja, super produzindo coisas que não são vendidas. Então o dinheiro sumiu, né? A liquidez de dinheiro tem pouco. Quando começaram todos a colocar um monte de dinheiro, um monte de ações à venda e não tinha comprador, e a empresa não tinha também como liquidar essa ação, essa compra. E aí você tem alguns problemas. No final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos fizeram vários títulos de dívida para os alemães, que precisavam pagar as imposições do Tratado de Versalhes, que foram terríveis. O Tratado de Versalhes responsabilizou a Alemanha pela guerra, inclusive mandou ela pagar os custos da guerra. Quando os Estados Unidos quebram por conta dessa crise na Bolsa de Valores, do crash da Bolsa, eles logo acionam a Alemanha. Assim, olha, vocês têm mais dívida aqui comigo, cara. Paga aí, por favor, que eu estou precisando de dinheiro. E o alemão vai falar, oh my God, não tenho como. Não tenho dinheiro, estou na República de Weimar. E aí vai todo mundo pro buraco. O Brasil vai também sofrer com isso, porque o café é vendido para americano, o americano não compra. E fica uma loucura. Então os loucos anos 20 acabam com 24 de outubro de 1929 na bancarrota. Mas o governo era o que mesmo? Era o que mesmo? Liberal. Então ele vai deixar o quê? Não, a mão invisível vai dar conta. Deixa quieto aí que as coisas vão se resolver. Só que quando você tem esse problema, gera um pouquinho de desemprego. Um pouquinho não, muito, porque a empresa não tem como pagar salário, ela demite todo mundo. Lembrar que o americano recebe por semana, demite todo mundo. Lembrar que os salários nessa época, uma secretária recebia $4. E era um bom salário, até que
Assim, eram outros tempos. Então você tem geração gigante de desemprego. E aí o que acontece quando você está desempregado? Você deixa de consumir. Então aqui primeiro você deixa de consumir as roupinhas, bonitinha, lá, moderninha. Mas depois, aí a dona da boutique vai à falência. Mas antes disso ela demite. Para tentar não ir à falência. E ela demite, a pessoa também não vai. Daí vai deixar, quando chega na quitanda, é que a coisa fedeu. Porque quando você deixa de comprar comida, que é aquilo que você precisa para a vida, é porque a coisa fedeu. É porque o negócio já está feio, medonho e vai gerar mais desemprego. E quando o desemprego chega no campo, é porque daí o negócio, meu filho, já tem 40% da população desempregada, um monte de gente se matava. Então é falência, falência que gera mais desemprego, desemprego que gera mais queda de consumo e tudo estocado, né? O dinheiro todo virou produto estocado e aí os loucos anos 20 acaba como um bêbado de fim de festa, não sabe, perdido, mais perdido. Ferrado que eu não posso falar a palavra certa aqui. Eu vou fazer outro vídeo depois sobre a solução dos anos 30.